across the water, across the deep blue ocean, to the upper sky of my baby, and try. Will you hear you in my dreams? I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Look, you and me in love with my best friend. Look at you happy when I have been. Look at you becoming Home again. They don't know how long it takes, Waiting for love like this. every time we say goodbye, I wish you had one more kiss. I'll wait for you, I promise you will. Look, you and me in love with my best friend. Look at you happy where I have been. Look at you becoming home again. Look, you and me in love in every way. Look at you have stayed where they have stayed. Look at you becoming home someday. Olá, estamos no ar com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial. Uma educadora musical que é referência em educação musical aqui no Brasil. Porque o tema é musicalização para bebês. E a nossa convidada é Eni Parejo. Mas antes de eu chamá-la para bater um papo, para conversarmos, né? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre como será que o bebê percebe o mundo. Como que se desenvolve esse processo da escuta no bebê? Será que realmente é muito importante essa interação entre mamãe e filho? Cantar para a criança, cantar para o seu filho. Deixar com que ele explore vários sons. A gente permita, né, através de vários sons. Então esse universo é tão importante, que é o início de tudo. Na realidade, o início é na própria gestação. É quando o bebê, a partir do 5º mês, já consegue perceber os sons. Mas quem vai falar sobre esse assunto é a querida Eni Parejo. Antes de chamá-la, gostaria que vocês vissem esse vídeo. Olha, 2 pezinhos tão lindinhos aqui. O que será que eles vão fazer? Eu acho que vou cantar para esses pezinhos. Puxa, dedinho, puxa, dedinho, puxa, dedinho. A ciência mostra quanta vida já existe nesse momento intrauterino e que escuta do mundo mais perfeita os bebês já têm lá dentro. Reconhecimento de música, de vozes, de histórias, toda uma vida de um ser que já é um ser plenamente sensível à luz, ao som, aos sabores, às interações afetivas que você tenta estabelecer com ele. E isso começa antes do nascimento. E isso se estende para depois do nascimento. Eu sempre digo que tudo é grandioso para um bebê. Tudo é novo para um bebê. As coisas mais banais, mais triviais do cotidiano, para o bebê é uma grande novidade. Não tem nada que não seja importante
Então, a música ela participa desse complexo de estimulação no qual a gente insere os bebês. Isso já no ambiente familiar. Outra coisa que eu sempre digo é que talvez não fosse necessário existir a aula de musicalização para bebês, se a gente assumisse plenamente essa criação de bebês à moda antiga, com um tete-a-tete constante e eficiente por parte da mãe, primeiramente a mãe. A mãe é a simbiose primordial. A mãe é o que o bebê organicamente deseja perto dele, mas também o pai e todas as pessoas que fazem parte do entorno do bebê, né? Muitas possibilidades são perdidas quando você não faz essa relação íntima, esse olho no olho com o bebê, essa voz, esse tratar o bebê como um ser pleno. Então isso é uma questão bastante discutida na formação que eu ministro. O bebê não é um objeto, ele é um ser pleno, consciente, tem vontade, tem escolha, ele deve ser respeitado. Vamos jogar? Meu bebê, vamos viajar no mar. A canoa já chegou pra nos levar. Ô Fernando, vamos viajar no mar. A canoa já chegou pra nos levar. Valentina, vamos viajar no mar. A canoa já chegou pra nos levar. Bom, eu gostaria então de chamar a nossa convidada, Eni Parejo. Eni, seja muito bem-vinda a este programa. Obrigada. Prazer de estar aqui. Olha, por favor, pode se sentar. Isso. Realmente muito feliz, porque eu sei da sua competência, da sua excelência, né? Referência em educação musical. E eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da musicalização para o bebê, para os bebês, né? Vamos conversar. Mas antes da gente falar propriamente disto, do assunto do nosso tema, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a música. Como foi esse início? O que te levou a seguir esse caminho? Minha mãe me colocou para estudar piano e balé, eu era muito pequenininha, 4 anos. E eu me lembro da grande montanha marrom que era o piano. Então, eu ficava um pouco perplexa, até porque talvez não houvesse uma pedagogia adequada para a minha idade. Eu sei que depois, aí eu parei. Com 6 anos, eu pedi para minha mãe para retornar. E a gente mudou para Barra Funda, tinha uma escola na esquina. Eu sempre fui uma criança muito solitária. E ali eu me encontrei. A professora era fantástica, ela estimulava, incentivava que a gente fizesse o que quisesse, que vivesse também a vida infantil na escola. Então ali eu estudei piano, estudei balé, estudei violão, estudei órgão. Cada ano eu inventava que queria estudar uma coisa diferente. E ela fazia grandes espetáculos de fim de semestre, fim de ano, juntando todas as competências das crianças. E a gente vivia lá, ensaiando, totalmente disponível. Naqueles tempos sem celular, sem videogame, sem computador. Isso é importante você falar, né? Porque virou totalmente, né, nossa realidade com essa tecnologia. Uhum. Então foi assim, eu levei o piano e o balé até os 18 anos, aí você tem que fazer uma opção, porque se é para ter uma carreira e ainda estudar e fazer faculdade, e eu acabei optando pela música. E a música me segue e me persegue, ou vice-versa, a vida inteira.
Olha, a Eni Pareja, ela é doutora em Educação Curriculum pela PUC de São Paulo, bacharel em piano pela Faculdade Paulista de Artes, e ela é referência, como eu disse, em educação musical aqui no Brasil. Autora de diversas obras sobre educação musical, presta assessoria e consultoria na área de educação musical e elabora cursos para formação e atualização de professores de música e ensino fundamental. Não é isso, Eni? Você dirige o ateliê musical que tem o seu nome, que leva o seu nome, né? E oferece cursos de música para crianças e cursos, então, para formação e atualização de educadores. Exatamente. Desde a pandemia, meu ateliê ficou online, mas estou me preparando para voltar presencial e com cursos que focalizam a musicalização para bebês. Tem também o curso de didática da iniciação musical, de introdução à pedagogia instrumental órfã, xilofones e metalofones, e de currículo, porque a minha formação é em currículo. Sim. E os professores de música têm bastante dificuldade de decidir, né, tomar decisões curriculares, o que ensinar. Então, tem um curso para refletir sobre isso. E também a didática do treinamento auditivo, que é um curso novo. Isso é muito importante. Essa formação que você possibilita, né, aos educadores, né, cria uma condição de possíveis reflexões também, né, e de desenvolver a questão da criatividade. Né? Com certeza. A reflexão é fundamental, né, porque a gente teve um trajeto de várias décadas para retirar o professor daquela ideia de que a atividade está pronta para uso no livro. Quase todos os livros eles funcionam como estímulos à criatividade do professor, porque cada um que chega diante de uma sala de aula nova, um ambiente novo, encontra demandas novas, problemas novos, um histórico diferente em cada lugar. Então é difícil você encontrar o livro que está prontinho para uso. Você relê o livro, relê a atividade, e aí o professor se torna um professor criador, professor pesquisador, né? Com a pandemia, houve um grande desespero de correr atrás do que fazer. Então, de certa forma, houve algum retrocesso nesse aspecto. E, novamente, uma tendência de encontrar atividades prontas. Mas eu continuo batendo nessa tecla, porque a única coisa que dá autonomia para o professor é refletir sobre o seu próprio trabalho. Lê, reflete, leva para a prática, troca ideia com outros colegas e assim o trabalho cresce. E eu acho que o professor que tem essa visão é que o torna inesquecível, na realidade, né? Porque você faz a pessoa pensar, faz a pessoa buscar essa criatividade que está em algum lugar, porque todos somos criativos, somos seres criativos, né? E a música, eu sempre falo aqui, é importante reforçar neste programa, que a música não é somente, né, direcionada para aquelas pessoas que querem seguir uma carreira ou têm aptidão, né? A música tem que fazer parte mesmo de uma concepção, de uma construção do ser humano. E você tem muito essa visão, não é? Sim, a música, como dizia o meu grande mestre, Kohlreuter... Você bebeu na fonte, né? É uma arte funcional. Ela tem várias funções na sociedade. É claro, ser um concertista é uma dessas funções. Mas ser um animador cultural é uma função. Ser alguém capaz de levar a música na sua igreja é uma função. Tem muitas funções possíveis. Não é sempre o estrelato, sempre o palco, sempre o concerto. A música está a serviço da sociedade. E ela faz parte da formação integral de qualquer ser humano. O Kohlreuter sempre dizia: nós estudamos matemática, estudamos português, estudamos ciências. Não é para ser matemático ou linguista ou cientista. É para a nossa formação. E, da mesma forma, a música faz parte dessa formação. E ela traz um aporte importantíssimo, que eu diria, criatividade, sensibilidade e capacidade de olhar crítico sobre o mundo, que qualquer arte traz, né? E a gente, se a gente não tivesse a arte, né? Quer dizer, o que seria também do ser humano? Porque eu assim, refletindo sobre essa questão, né, do ser humano, né, se perdeu muito a característica primordial, que é ser humano, né?
nessa questão de desenvolver essa sensibilidade, de desenvolver essa empatia, de se socializar, né? Então a música é muito mais profunda, porque ela consegue, né? A vida ficou rápida demais e eu vejo professores, assim, generalizando. Eu sei que existem escolas que fazem trabalhos maravilhosos, mas muitas escolas exercem uma pressão em cima desse professor, para ele fazer coisas espetaculares, para as crianças usarem indumentárias espetaculares e fazerem coisas espetaculares. Mas a música, mesmo numa escola de música, ela continua fazendo parte desse processo formativo. Porque esse aluno não sabe se ele vai ser um concertista ou se ele vai ser simplesmente alguém que toca e se diverte e sente prazer com isso. A escola vai despertar isso. Agora, a pressão do espetáculo, a pressão do se dar bem, de fazer a atividade irretocável, isso às vezes acaba com o prazer de fazer música. Então, sempre que eu faço uma apresentação envolvendo crianças, eu pego no microfone para explicar qual foi o processo didático vivido. E se alguma coisa não vai bem, alguém erra, começo de novo. Não é espetáculo, não é a perfeição, é o compartilhamento de um processo de trabalho. Isso é educação musical, né? Então, acho que a gente tem um caminho aí para andar ainda nesse aspecto. Essa essência, buscar realmente essa essência, né? Exato. Da função do que é a música. Uhum. Então, é muito importante esse trabalho que você desenvolve, porque você fala de bebês. Você vai começar a sensibilizar bebês, né? Através da música. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância, porque antigamente, né? Existia um vínculo muito fortalecido entre mãe e filho, ou seja, dessa questão que você falou da simbiose primordial, né? Existia uma certa olho no olho, né? Uma continuidade daquela sensação do bebê no ventre. Depois, quando ele nasce, é uma continuação daquilo que ele está envolvido já. Sim. E esse é muito importante, né? Esse trabalho. A nossa cultura acelerada e com uma inserção cada vez mais forte das mulheres no mercado de trabalho faz com que algumas pessoas queiram correr demais com esse processo. Na verdade, os bebês humanos, eles nascem prematuros, todo bebê humano. É uma questão evolucionária. Então, durante 9 meses, ele deveria vivenciar um processo de gestação extrauterino, em simbiose total com a mãe, o que nunca acontece, né? E esse tempo, essa transmissão oral que havia das avós, das tias, das mães, das primas, das mulheres para as crianças, ele foi muito prejudicado. Também a vida urbana ela é muito isolada, ela é muito individualista, né? Então a criança vai para a escola de música. Então não fique brava, porque você tem uma escola de música, mas eu sempre digo que se a gente resgatasse essa vivência anterior, talvez um bebê não precisasse fazer aula de música. Com certeza. Porque ele fazia com a sua mãe canções de dedinhos, parlendinhas, estar junto, massagem, viver a música, né? Então, a escola, a meu ver, não pode ser o lugar onde a gente vai mais uma vez querer que o bebê seja o gênio da música. Nós vamos proporcionar vivências musicais, vivências sensoriais, estimular as diversas competências do bebê, que ouve muito bem, desde o útero materno. A partir do 5º mês de gestação, ele ouve muito bem. Ele memoriza as coisas que são ouvidas no ambiente. Ele memoriza histórias, ele reconhece compositores, reconhece músicas. Isso não é uma lenda, isso é cientificamente comprovado, né? Então, esse bebê, ele é pleno, desde dentro da barriga da mamãe. Imagina, então, quando ele nasce. É um ser humano completo. O útero não é mais uma caixa preta. E esse bebê que nasce não é mais um serzinho irracional e inacessível. Não, você acessa plenamente. Ele pode não entender conceitualmente o que está sendo dito, mas ele entende a prosódia da sua voz, a emoção da sua voz, ele entende que você está olhando para ele e a comunicação se faz,
né? Até eu lembrando assim de cenas de alguns partos, né? Você vê que o bebê está chorando, quando nasce, lógico, e aí quando a mamãe começa a falar uma palavrinha, o bebê vai se acalmando, ela vai sentindo o bebê lá, né? No peito, e isso traz uma paz para esse bebê, né? Uma tranquilidade, né? Tem um vídeo que eu sempre passo no início dos cursos, que é um pai com um bebê talvez de 3 meses, e ele coloca, o bebê está chorando, se acabando, ele coloca um heavy metal pesadão. Quando começa, o bebê faz... Ele é capturado, né? Ele é capturado, é o poder da vibração. Ele não só ouve, ele é percutido também por aquela música. É uma experiência multissensorial. E como é importante, então, que a mamãe também ouve, né, durante a gestação, porque aquilo já está registrado, vai ser parte da identidade sonora desse bebê, não é? E às vezes também o que ela ouvia para acalmar, né, para ela se acalmar, quando o bebê nasce, ela coloca aquela música, ela se acalma, o bebê se acalma também, não é? Sim, tem esse aspecto, e a própria cultura é vivida. A própria cultura em que o bebê nasce e em que os pais estão, ela começa a ser apropriada já nesse momento da gestação. Então, a gente precisa se ocupar um pouquinho, sim, do que ouve. Se tem um ser lá dentro, a mamãe não está mais sozinha. Ela já está começando a formatar culturalmente aquele pequeno ser. É por isso que a musicalização para bebês nunca é só para o bebê. É para o bebê, sua mamãe, seu entorno. É certo que a gente pode deixar marcas importantes com uma hora de aula de música, mas se não acontece mais nada no ambiente, a abrangência é muito menor. Então, o máximo que eu posso, eu procuro me expandir para essa mãe, esse pai, essa família, esse ambiente, sugerir, mandar áudios. Agora isso é muito fácil, a gente tem plataformas, a gente tem WhatsApp, né? E recriar, ampliar esse mundo cultural do bebê. Eu discuto bastante isso com os professores que eu formo e com mamães e papais. Olha, gente, como então é importante nessa reflexão, né? Do que a família, do que a mãe ouve, né? Essa construção desse repertório para o seu filho, né? O que vai dar diferença na hora que essa criança cresce, né? E todo esse aconchego, todo esse toque, toda essa troca. Então, hoje nós estamos conversando com Eni Parejo. E daqui a pouquinho, nós voltamos no segundo bloco. Vou chamar os nossos comerciais. Banda Vivate, com vocês. Tão certo quanto o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontrar seu lugar. Sentir o amor que está em cada detalhe do gesto, do caminhar. Sentir a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir
e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. I've been awake for a while now. I've got a feeling like a child now. 'Cause every time I see a bubbly face, I get the tingles and the silly places touching my toes and a crinkle my nose. Wherever we go, so always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rays are falling on my way to pain, but with a hiding in a safer place. Undercover say you try and more. You keep me feeling tight, I adore just touching my toes and a crinkle my nose. Wherever you go, so always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. Um programa que leva informação relevante sobre a importância da música na vida das pessoas. E hoje o tema é musicalização para bebês, com Eni Parejo. Eni Parejo é referência em educação musical no Brasil. Ela que é doutora em educação pela PUC, Educação Currículo pela PUC de São Paulo, e bacharel em piano pela Faculdade Paulista de Arte. Ela ministra curso para educadores, né? E também musicalização para crianças de 0 a 11 anos, né, Eni? Estávamos falando no primeiro bloco, né, sobre a importância dessa sensibilização musical com os bebês, né? Vamos retomar esse assunto e também falar um pouquinho sobre essa preparação dos professores, as pessoas que querem, né, trabalhar nesse segmento com bebês. Como é importante essa formação, né? Queria que você falasse um pouquinho. Sem dúvida, o bebê precisa de modelos. Então, o primeiro modelo é a mamãe, é claro, o papai, as pessoas que estão com ele o tempo todo. Os professores de bebês têm que desenvolver algumas competências. Primeiro, essa competência humana de gostar de estar com este pequeno ser e entender que ele não é um ser conceitual, ele não é verbal. A dimensão prioritária não é essa cognição intelectualista. Você precisa desenvolver outras linguagens. Entender este bebê, ele tem expressões, né? Se um bebê não gosta de alguma coisa, isso é muito evidente. Você é um leitor dessas expressões. Um bebê, ele te arrebata. E esse professor, ele tem que cantar bem, ele tem que afinar, ele tem que ter um corpo
ele tem que ter um corpo expressivo, porque ele precisa estar no chão, ele precisa estar em pé. Uma vez eu fiz a conta de quantas vezes sentei e levantei do chão num dia de aula, que tinha 6 aulas de bebê, foram 90 vezes. Por quê? Porque você tem que estar ali na altura em que o bebê está, né? Então, ele precisa ter um trabalho corporal, ele tem que pesquisar. Eu vejo também que é na tenra infância que o bebê absorve sua própria cultura e fortalece a sua identidade cultural. Então, o repertório autoral, claro, deve ser conhecido pelo bebê, mas a gente anda por aí e vê que as canções mais tradicionais da tradição infantil do Brasil, muitas vezes a mamãe já não conhece, jovens mamães. Então, os professores têm que trazer isso, têm que estimular isso, pesquisar isso. Tem que resgatar, né? Resgatar. E a gente tem uma cultura riquíssima, ritmos ricos. Por que um bebê não pode ser musicalizado com maracatu, com ijexá, com xote, com baião? Ele pode, mas às vezes a gente mesmo está afastado da nossa própria cultura, né? Está colonizado por outras culturas. Então, olha quanta coisa esse professor pode fazer para aprimorar essa atividade. E é isso que eu tento fazer. Eu tento levar essa ideia. Né? Tento levar essa ideia. E é muito importante esse estímulo que você faz, né, com esses professores, de buscar essa criatividade, né? Criar. Porque não existe receita pronta. Principalmente na tenra infância, por exemplo, por que eu tenho várias canções? Porque eu quero massagear um bebê cantando, não existe essa canção. Para o movimento de deslizar no pezinho, eu tenho que inventar. O movimento de puxar o dedinho, de tirar o leite da vaquinha. Não existe, eu tenho que inventar. Então, eu estimulo que o professor invente. Mas nós não somos estimulados a criar, já na nossa própria formação escolar. E muitas vezes na formação musical, porque a formação musical continua dominada por um paradigma tecnicista, cartesiano, né? Muita reprodução de partituras que já estão prontas. E o aluno não é incentivado a pegar um instrumento e fazer o que ele quiser, por exemplo. Descobrir o instrumento como fonte sonora, sonora, né? Explorar. Então, esse tipo de coisa que o professor deve mais e mais tomar consciência para não conduzir uma criança desde tenra idade para uma formação tecnicista, racionalista. Porque a música, ela não é racionalista, ela é também racionalista. Ela também tem um lado matemático, e tem um lado da vibração, tem um lado da imersão sonora, de como você é tocado sensorialmente por vibração sonora, né? Isso é realmente para se refletir. Nós estamos atualmente numa sociedade onde as pessoas não são convidadas a pensar, muito pelo contrário, elas são distraídas, né, com tanta tecnologia, e os nossos jovens também estão perdendo, quer dizer, vem lá da infância, né, do bebê. Eu acho que o resgate é justamente começar tudo isso nessa gestação, não é? Conscientizando mamães dessa importância. Começa antes do nascimento, mas eu gasto bastante tempo conversando com gestores, com coordenadores, porque eles têm que entender a proposta para vestir a camisa. Uma vez eu era professora numa escola de educação infantil e as crianças eram muito agitadas, não conseguia fazer nada, nem falar, nem fazer nada. E uma hora eu achei um gancho, eu contei a historinha, eles se interessaram e eu saí tocando nas cabecinhas. E pela primeira vez em 2 semanas eles se acalmaram. Aí eu fui fazendo essa atividade nas outras aulas. Contava uma história, toques nos pezinhos, toques nas costinhas. Eu fui construindo uma escuta. Aí um dia eu ouvi 3 toquinhos na porta, era a coordenadora, ela falou: professora, estamos muito felizes com a sua presença aqui na escola, mas a diretora queria saber quando efetivamente vai começar a aula de música.
Falei, a aula de música já começou, porque a música é a arte do som. Então, antes de você usar esse som, você precisa ouvir esse som. É isso que eu estou fazendo, estou tentando criar atitudes de escuta. Então é uma visão, né, que a gente se depara mesmo com visões muito fechadas ainda, né? As visões Do que é são música, fechadas. do que é educar musicalmente, né, uma criança. E principalmente a criança, que tem que ser muito lúdico. Tem que partir dela também, né? Dessas sonoridades e buscar essas sonoridades dentro dela. Às vezes, quando eu converso com músicos de formação popular, eles ficam chocados, né? Dizem, mas para mim não foi assim. E não foi mesmo. O músico popular, ele estica a mão para o lado, ele pega a guitarra e já deitado ali, ele faz o primeiro solo do dia. Isso é proibido para alguém que estuda num conservatório. É mal visto. No meu conservatório era mal visto o aluno que tocava de ouvido. Era mal visto. Olha o absurdo que é isso. Realmente. Né? E isso deixa a pessoa travada, Claro. nesse sentido, né? Porque quando ela vai buscar essa coisa mais natural, vamos dizer, né, do que vem de dentro dela, né, que está realmente na sua essência, ela é bloqueada. Claro. Era muito. E ainda existe isso. Esse é o problema. Isso está né? na minha própria história. Eu fiz o que eu pude para me libertar do tecnicismo da minha formação. E eu consegui, em termos. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de tocar música popular na frente dos meus amigos que são grandes pianistas de música popular. Eu fico com vergonha, porque eu acho incipiente o que eu faço. Né? Eu fiquei lá com a minha partitura, com a minha técnica, e eu consigo hoje tocar muita coisa que eu quero, em várias tonalidades, mas eu fiquei marcada por essa formação para ser um concertista. Né? Que bom, né? Que bom que tem você nesse mundo aí e outras pessoas que partem desse princípio, né? Que é tão importante você vir e sentir essas possibilidades, né? E desenvolver essa criatividade. Eu queria chamar agora, Eni, um vídeo, né? Que mostra você, então, atuando ali na aula, né? De musicalização. Vamos ver, e aí ela vai depois comentar. Estou bem perto da estação. Em casa finalmente. Chegou o trenzinho em casa. Chegou o trem. Vamos brincar de roda? O Maurício fica no meio da roda? Então, pudemos observar, né, ali, você trabalhando com um elemento sonoro que era um plástico, né? Plásticos, né? Com a turma e com o bebê. Como ele foi até você, né? Buscar essa sonoridade, né? Conta um pouquinho sobre essa atuação. Quando o bebê chega, ele já encontra um montão de plástico. Às vezes eu ponho dentro de uma piscininha e ele lá dentro. Claro, os plásticos todos abertos para não oferecer perigo. Então ali
aquilo já é tátil, o plástico escorrega, ele está dentro de uma textura muito especial. Depois, cada pessoa começa a inventar um som com o plástico e todos reproduzem aquele som. E a gente vai inventando, até que se chega nesse som do trem, aquilo vira um trem. Aí, apitando 2 flautas, tem o apito do trem. São diferentes estímulos. E o bebê fica super atento. Aí entra a canção, todos cantam. Eu ensino as mamães a cantarem. Eu trago as mamães para esse pulso preciso, né? Então, olha quantas estimulações. Tem o tato, tem a audição, tem a visão, tem o canto, tem o ritmo. Está tudo acontecendo ali. E o bebê está livre. E é um material que qualquer um tem em casa. Porque às vezes as pessoas se restringem e falam, nossa, mas eu não tenho material para trabalhar, não são grandes, são pequenas coisas, né? Que fazem a diferença. Coisas. Ou seja, explorar mesmo aquilo que você tem na sua mão para começar um trabalho, né? Um professor, meu aluno, fez um trabalho interessantíssimo. Ele levou montes de folhas secas para os alunos, as crianças explorarem, e depois ele fez um túnel de galhos de árvore. Então as crianças ficaram no túnel de galho de árvore com a sonoridade da mata e ele fazendo vários pios de pássaros e as crianças manipulando as folhas secas. Isso é uma experiência incrível, é multissensorial. Então, a música se comunica com outras formas de linguagem. E é tão natural que acontece, né? É uma coisa tão natural. É claro que se a gente pudesse fazer uma aula dessas num ambiente, né, em meio à natureza, o que também nos reporta assim, a nossa essência, né, quando a gente entra em contato. E a gente percebe que as crianças perderam um pouco esse contato, né? O bebê, ele não tem os sentidos assim tão estanques. Né? Um bebê recém-nascido, ele percebe as palmadinhas que você dá no bumbum para ele dormir, como tato e como audição. Está misturado, uma percepção multimodal. Então, durante toda a tenra infância, você pode continuar nessa multimodalidade da estimulação. Eu acredito nisso. E que naturalmente traz esse foco para a criança, né? Porque é uma coisa muito natural, não é uma coisa, por exemplo, até criança maior, que é um bebezinho, né? Mas aí você vai pensar numa criança de 3, 4 aninhos, né? Você partindo desse princípio, você busca, a criança acaba se voltando àquilo que está acontecendo, mas de uma forma natural, espontânea, né? E as crianças maiores começam a compor, começam a criar músicas com esses sons diferentes que foram pesquisados. É um processo que segue. Isso vai virar uma composição feita pelas crianças. É muito importante, né, esse estímulo. Então, nós vimos aqui que você trabalhou então com os plásticos, né? E aí, sim, quanto a alguns instrumentos, quais instrumentos que você costuma trabalhar com as crianças, com os bebês principalmente? Conhecer todos os instrumentos, seja assim, montando um instrumento, uma bateria, um teclado, o que for. Ele pode ver, pegar, e sempre que eu tenho possibilidade, convido alguém para tocar ao vivo. Ou então eu vou pescar lá no YouTube, crianças tocando. Os bebês percebem muito bem que é uma criança que está tocando. Eu toco os instrumentos que sei tocar. Toco piano, toco flauta, toco violão, toco vários instrumentos de percussão. E aí, eu nunca abro um baú cheio de instrumentos diferentes na frente do bebê, porque ele fica dispersivo e um começa a brigar com o outro porque quer uma coisa, o outro também quer. Eu vou colocar instrumentos de mesmo tipo. Então, aí são muitos instrumentos. Uma aula para o triângulo, uma aula para os pares de clavas, uma aula para os símbolos, uma aula para as matraquinhas, uma aula para o kazoo, para valorizar o som daquele instrumento. Realmente dá tempo de explorar aquilo, né? E aí, conforme os instrumentos vão sendo apresentados em diferentes aulas, claro, a gente vai misturando esses instrumentos, mas tem que tirar partido do som de cada instrumento, porque tem muito som diferente para fazer. Um piano, por exemplo, a madeira soa, o pedal soa, com pedal é de um jeito, sem pedal é de outro jeito. A harpa do piano também soa. Se você passa correndo pelo piano, você não vê nada disso.
A clava, a mesma coisa. Se eu seguro na posição profissional de tocar, ela soa de um jeito. Se eu simplesmente bato, é de outro. Se eu faço a clava rolar pelo chão e bater na parede, é outro. Então, é uma exploração, é uma construção do som, né? É um possibilitar essa escuta, né? Esse desenvolvimento da escuta musical, que é ouvir com atenção, né? E tirar partido de cada coisa, cada instrumento que é apresentado, quais são as possibilidades. Então, a gente não tem que correr, a gente tem que mergulhar, eu diria. Aprofundar, né? E aí eu falo da questão também, por exemplo, do próprio repertório. Você tem muitas músicas suas, né? Você trabalha Só com a sua... as canções. Tá. Porque bebê ouve tudo quanto é música. Tá. Tudo quanto é música mesmo. Não existe música para bebê. Uma vez eu queria contar a minha historinha da estrelinha, que é um menininho que queria pegar uma estrela do céu, desejo impossível, tal. E aí, quando a mãe fala que ele não pode pegar uma estrela do céu, entra a música. Mas eu tinha esquecido em casa o CD. Tinha tirado e tinha esquecido. Sim. E eu percebi logo que cheguei na creche. Aí eu falei, o que eu vou colocar? Na minha bolsa, a única coisa que tinha eram 2 sinfonias de Mahler, que eu estava analisando com os alunos da faculdade. Sim. E não tinha nada para beber. Aí eu coloquei, isso faz anos já, faz uns 27 anos. Eu coloquei o Adagietto de Mahler, uma música super lenta. E para contrabalançar, eu fui fazendo toquinhos no rostinho. Aí, na semana seguinte, eu fui com o disco que era do livro. Aí uma criança de 3 anos falou, mas tia, essa daí não é a voz da estrelinha. Eu falei, mas tem milhões de estrelinhas no céu. Essa daqui é outra estrelinha. Você gostou daquela estrelinha? Aí toda vez ao longo do semestre que eu tentei mudar a música, eles não queriam. Porque a densidade daquela música é densa. Ela foi tema do filme Morte em Veneza. Mas eles precisavam daquela densidade. Eram crianças que eram deixadas na creche às 7 horas da manhã e pegam às 7 horas da noite. Eles tinham essa densidade. Se identificaram, né, com essa sonoridade. Então, os bebês podem ouvir muitas músicas, de muitos tipos. E eu sugiro aos professores fazerem projetos com pelo menos 1 mês de duração, com gêneros diferentes, porque precisa da repetição, mas precisa mudar também. E oferecer um amplo cardápio. As pesquisas comprovam que os bebês eles não têm a rejeição que nós temos às músicas. Uma música atonal, por exemplo, ele não tem. Ele Isso gosta, é aprendido, né? Da música ruidista, ele gosta. Sim. Né? A gente é que projeta no bebê o nosso gosto musical. Na realidade, nós condicionamos, né, esse gosto, não é? Uhum. Gente, olha, está muito interessante esse assunto, né? Mas agora eu vou chamar os nossos comerciais. Por favor. Daqui a pouquinho a gente volta no bloco 3, falar mais um pouquinho sobre musicalização para bebês, com Eni Parejo. Star, you're the getaway car and the light in the sand. When it comes to far, when the swimming pool and the youngest day, you are the perfect thing to say. When the plane come, but the skin the good. When the smile, well, let me know exactly what you do. Baby, don't pretend. Me sing in every line.
cerveja alheia, onde areja o vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte, deita no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso cima do Paraná. Por cima das casas cal, feitas em qualquer quintal, feitos fatos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live. E hoje o tema é musicalização para bebês, com a nossa querida Eni Parejo. Ela que é doutora em Educação Currículo pela PUC, é uma referência em educação musical. Então, Eni, vamos voltar à nossa conversa. Nós estamos já no último bloco. Olha como passa rápido. Bora conversar. Muito rápido. Mas antes de continuar com você, eu preciso agradecer aqui essa banda parceira, a banda Vivate, né? E queria saber o contato de vocês, tá? Para quem se interessa, né? Para eventos. Fala aí, Vi. Bom, para contratar o Grupo Vivace, você pode chamar no número 11 99 278 9512. Vou repetir mais uma vez. Isso. 11 99 278 9512 e o nosso Instagram é @vivace_show. Show mesmo. Aliás, essa música que vocês cantaram, né, Marisa Monte, né? Esse é um ideal, né, de mundo, né? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Uma poesia mesmo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, Eni. Na realidade, eu não queria que esse programa acabasse, viu? Porque esse papo tá tão bom, né? Essas informações aqui. Bom, vamos lá. Você falou, então, da questão do repertório, né? Você estava falando sobre o repertório, que, na realidade, podemos apresentar várias músicas para esse bebê, né? Devemos. Porque, na realidade, a gente tem um condicionamento. É o adulto que tem esse condicionamento e acha que o bebê não vai curtir determinados tipos de sons, né? Sim. Então, a gente precisa apresentar esse leque. Precisa ampliar. Para construir essa identidade sonora dele, Eu né? costumo enviar sugestões via Opa. WhatsApp e momentos, criar momentos, os cantinhos da música em casa, né? Muito bom, né? E aí a gente tem umas fotos também, né? Sobre das suas aulas. Uhum. Eu queria que você comentasse. A gente vai ver as fotos e você vai comentando Sim. para o nosso público, tá bom? Vamos lá? Vamos ver as fotos, então? Aí eu tô cantando a canção de chegada, que é uma canção de bom dia. A finalidade da canção, cada bebê ouve o seu nominho cantado. E eu improviso, faço efeitos sonoros, chamando aquele nome, e ele vai gostando muito de ouvir o nome. Ai, que bom, né? Já é bem recebido, né? Quando Sim. chega. Vamos ver a próxima? Aí eu toco o violão com força, bem intenso, para puxar bastante vibração sonora. O corpo do instrumento vibra. Então eu coloco nas costinhas, no pezinho, na mãozinha. Pergunto para a criança, onde você quer que o violão faça cosquinhas? Ah, na cabeça, na bochecha. Então eles percebem a música como vibração sonora. Ai, que bom, né? Esse poder da vibração tão Sim. importante, né? Vamos para a próxima. Então, esse aí é o pau de chuva circular. Tem dois ali com coisas diferentes dentro. Um tem bolinhas pequenas, que faz um tipo de sonoridade, e o outro bolinhas maiores. Quando a gente toca, é possível sentir tatilmente as bolinhas passando. Então, eu estou chamando a atenção dele. Ele está tocando o dele, que faz um som.
Aí eu toco o meu, falo, olha, é diferente. Vamos fazer cosquinha na mão? Aí eu passo em volta da cabecinha, aí faço na mamãe. Então é um momento de sensorialização. Foi eu mesma que construí esse pau de chuva. Eu chamo ele de pau de chuva eterno. Porque Puxa, não que para bacana. nunca o som. É diferente, né? Porque o pau de chuva convencional, né, é outro formato, né? Sim, Mas sim. que legal, que bacana. Vamos lá, vamos para a próxima. Então aí, esse é um tubo ressonante que a gente percute com a baqueta e abre e fecha o polegar. Ele faz um uau, 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 uau. É um som muito interessante. Mas a bebê, em princípio, não estava muito interessada em pegar. E eu não chego tocando, eu fico esperando algum movimento do bebê em relação ao que eu estou apresentando. E aí, finalmente, ela tinha pegado o tubo e ela pôs na boca. Todo bebê quer pôr as coisas na boca. E aí eu fiz um grande suspense e finalmente toquei. E eu e a mamãe fizemos um uau, uau, uau. Um é mais grave, o outro é mais agudo. Sim. Então são diferentes sons e enche o ambiente todo de som, né? Esse timing do bebê é muito importante. Porque às vezes a gente fica ansioso, pega o instrumento, olha, isso toca assim, olha, isso soa assim. Eu fico no silêncio. O que será que isso faz? Eu fico esperando. Então, esse timing, esse suspense, essa expectativa é muito importante. E às vezes não acontece, né? Às vezes dependendo não acontece da aula, né? porque a gente fica ansioso e atropela esse tempo. É verdade. A ansiedade acaba, né, com tudo. Olha, Eni, que bacana seu trabalho, que bacana a gente poder proporcionar, né, para o público, para as pessoas que não imaginam, né? Tem gente que fala, nossa, mas existe musicalização para bebês? E a partir de quantos meses, Eni, que você recomenda? Então, se a mamãe quiser, desde que o bebê nasce, ela pode vir para uma aula desse tipo. Porque a aula, no caso, é mais para ela. É sugerir para ela formas de sensorializar este bebê, repertórios para ouvir. Eu trabalho bastante com os movimentos de Chantala. Ai, que bacana. E pode ser feito com a mamãe cantando a canção de cada movimento ou com uma gravação. Então, esse é um momento de mamãe e bebê serem estimulados e dela entender que já existe ali um papel que a música pode representar na vida desse bebê, né? É necessário fazer isso. Se antes não era e a gente cantava com muita espontaneidade, se tornou necessário falar com as mamães do que elas podem fazer, né? E fortalece esse vínculo, né, afetivo. Com certeza. É um momento para a mamãe também parar, né? Sim. Ou seja, parar junto com seu filho e acontecer outras coisas tão importantes nesse relacionamento, né? Eu sempre faço elas lerem uma reportagem da revista Mente e Cérebro que chama Quando a Voz Falha. Então, é uma correlação entre casos de autismo e uma interação insuficiente da mamãe. Então, aquilo pode ser sentido de uma forma tão intensa que provoca um fechamento, né? Então, e esse caso que é analisado na reportagem, o bebê não interagia com a mãe. A mãe talvez não quisesse esse bebê, talvez falou coisas, ele ouviu, né? Mas quando chegou na casa um tio e começou a falar o mamanhês com o bebê, que é a língua do bebê, né? Sim. Cadê o bebê da mamãe? Olha que Aquele bebê agudo. lindo. A criança reagiu ao tio, Olha, né? sim. Então tem aí grandes mistérios nessa interação. E às vezes jovens mamães não estão plenamente conscientes dessa importância, né? Principalmente nos ambientes mais carentes. É verdade. Aí a gente tem uma função muito importante de elucidar, de esclarecer a importância disso, né? Com certeza. Olha, a sua vinda aqui, né, está sendo assim, está realmente enobrecendo, né, o programa. Eu acho que... E assim, eu fico muito feliz, Eni, vou te falar de coração, porque todas as pessoas que eu admiro, né, que eu vejo excelência no trabalho, um diferencial,
e realmente põe o seu propósito, né, para o mundo, né, para funcionar. É para isso. Não é? É para isso que a gente trabalha. Para isso, né? E que bom que eu consegui trazer, né? Nós começamos esse ano o programa, e que bom que você está aqui, compartilhando do seu saber, Estou muito compartilhando feliz. a sua experiência, tá? Eu queria só as considerações finais, a gente vai ter que encerrar, porque já estamos no terceiro bloco, né? Suas considerações finais, seus contatos. Então, eu estou no Instagram, Ateliê Musical Eni Parejo. Gosto muito do e-mail, eni.parejo@gmail.com. Meus cursos atualmente estão online, basta me inscrever ou ver lá no Instagram. Em breve eu vou divulgar os próximos cursos que vão acontecer em janeiro. E mensagem final, não se esquecer do grande mistério que é a música e do poder que ela tem, né? A música não é só um atrativo a mais para uma escola. Não, a música afeta poderosamente o ser humano, tanto no aspecto cultural como psicológico, neuropsicológico, na formação da identidade. Então, o recado para os professores: tornem-se pesquisadores. Com certeza. Pesquisadores de repertório, ampliem. Criem. Se expressem e deixem que a sua essência fale por você. Por isso que esse programa existe, para dar oportunidade para vocês saberem, né, de como a música tem um poder tão profundo, né? O poder musical. Banda, eu agradeço aí pela presença de vocês mais uma vez, tá? Um grande beijo para você que ficou nos assistindo. E ó, compartilhe, gente. Essas sementes precisam ser esparramadas e florescerem. A gente precisa ajudar as nossas crianças, a gente precisa ajudar os nossos jovens, né, a serem seres pensantes, reflexivos, pra gente mudar esse mundo. Tá precisando, né, Eni? Sem dúvida. Eni, eu quero te dar um beijo. Vem aqui. Muito obrigada. Beijo. Sisters say